Então, galera do nono ano, mais uma aula. Estamos aqui na aula de hoje, na aula de Geografia. Na aula de hoje a gente vai estudar, né, sobre o consumo, né, e o meio ambiente. A gente vai entender, né, como o processo consumista, né, ele pode acarretar, né, os problemas ambientais. E aqui a gente observando, né, ou seja, o consumismo no meio ambiente, né, ou seja, em muitos países, o crescimento desenfreado, né, do consumo nos últimos 50 anos, né, vem pressionando o ambiente, ou seja, com a intensa exploração de recursos naturais, as informações, né, ou seja, apresentadas a seguir mostram, né, exemplo, né, de como essa exploração vem aumentando, né, intensamente nas últimas décadas. Então, a gente pode observar aí, né, a questão, essa primeira partezinha, né, da torneira, né, pingando água, né, ou seja, de 1900 a 2010, né, a captação de água no mundo, ela aumentou aproximadamente 630, né, por cento, ou seja, o consumo, né, de água ela teve um grande aumento, ou seja, com o aumento, né, do consumo, com a produção de produtos, né, ou seja, teve, né, 630% de aumento, né, no consumo de água no planeta de 1910, ou seja, de 1900 a 2010. E o consumo de petróleo, né, de 1965 aos dias atuais, e a emissão de CO2, né, quase triplicaram, né, ou seja, nas últimas 5 décadas, ou seja, então aqui a gente pode observar também a questão, né, da extração de petróleo, ou seja, quase triplicaram, ou seja, nas últimas 5 décadas, ou seja, que gera, né, grandes impactos ambientais. E aqui a gente observa, né, a cada ano, né, uma área, né, de floresta maior, né, que o território, né, da Costa Rica desaparece. Ou seja, grande parte da nossa floresta, ela acaba desaparecendo. Ou seja, aqui nós podemos dizer, né, a nossa floresta amazônica, né, que tem grandes desmatamentos, queimadas, né, e justamente isso vai gerar grandes impactos ambientais. A pesca marinha, né, que também aumentou quase 2 vezes, né, nos últimos 50 anos, né, então, ou seja, a questão da pesca também, ou seja, o aumento, né, dessa produção, da questão do consumismo, né, vai sempre gerar esse aumento. E, além disso, né, se a exploração dos recursos naturais continuar aumentando, né, em ritmo tão intenso, sobretudo em razão da expansão do consumo, a população poderá, né, enfrentar uma grave crise ambiental decorrente da escassez e do esgotamento de determinados recursos naturais. As reservas de petróleo e carvão mineral, assim como outros recursos naturais não renováveis, tende, né, a se esgotar, ou seja, acabar ficando limitado, né? À medida que vão sendo exploradas. Alguns recursos considerados inesgotáveis também podem, né, se tornar, em muitas regiões do planeta, vai, muitas regiões do planeta, principalmente por causa da poluição e da superexploração das fontes hídricas, né? Ou seja, essas áreas também, como a questão da água potável, né? Ela pode, né, se tornar cada vez mais reduzida no nosso planeta. E aqui a gente observa, né, a questão do recurso natural não renovável, né? O que são recursos naturais não renováveis? São elementos, né, encontrados na natureza em quantidades limitadas, ou seja, a exploração intensa desses recursos pode levá-lo, né, ao esgotamento, pois sua formação é resultado, né, de processos que levam milhões de anos, né, para serem concluídos, né? Ou seja, então os recursos naturais não renováveis, eles são limitados, né, e podem acabar com a exploração cada vez maior.
E, como vimos, né, o aumento crescente do consumo no mundo é uma das principais causas, né, da crise ambiental na atualidade. No entanto, devemos salientar que o nível, né, de consumo entre os países ocorre de maneira bastante desigual, ou seja, o consumo em maior escala ocorre principalmente nos países ricos e industrializados, onde o poder aquisitivo, né, da população é maior, o que permite, né, o acesso a grande quantidade e variedade de bens e serviços. Segundo dados do Banco Mundial em 2016, né, por exemplo, enquanto a população dos Estados Unidos e da Alemanha usufruía, né, de uma renda per capita anual superior a 40 mil dólares, os habitantes de Haiti, né, na América Central, da Etiópia, na África, e o Nepal, na Ásia, né, sobrevive com menos de 800 dólares por ano. Né? Então, aqui há uma grande diferença, né, entre os países ricos e os países pobres, né? Ou seja, enquanto alguns, né, têm uma renda per capita anual superior a 40 mil, outros países, né, pobres vai ter uma renda per capita, né, em torno de 800 dólares por ano. Para se ter uma ideia, né, do consumo desigual entre os países do mundo, apesar de a população dos países ricos representar aproximadamente 17% do total mundial, ela responde, né, pelo consumo de 53% de toda a energia produzida no mundo. Já os demais países, entre eles os mais pobres, né, que concentram aproximadamente 53% da população do planeta, consomem 47% da energia produzida. Ou seja, com a gente observando, né, grande parte da produção de energia vai ser consumida pelos países ricos, né, ou seja, enquanto os países pobres produzem, né, ou seja, eles consomem menos energia. Né? Então, renda per capita, gente, é o mesmo que renda por habitante, ou seja, o valor dessa renda é obtido, né, da divisão da renda total gerada, né, em um país por seu número de habitantes. E aqui a gente observando aqui nesse gráfico, por exemplo, o consumo, né, de petróleo, águas e calorias, né, e eletricidade em países selecionados. Aqui a gente pode observar que vai estar relacionado, são alguns países, né, como Canadá, os Estados Unidos, Austrália, Japão, Alemanha, Brasil, né, Argélia, Peru, Índia e Bangladesh, né, ou seja, alguns dos países, dos maiores países do mundo, né, populacionalmente e territorialmente, e alguns países ricos, né? Aqui a gente pode observar que o petróleo, né, o consumo médio per capita em litros por dia, né, em 2017. Então aqui a gente pode observar que o Canadá, país, né, ele é o país que mais consome, né, a questão do petróleo por dia, né? E aqui nós podemos observar, né, que o Brasil está em quinto, né, nessa relação, ou seja, está em quinto nessa relação de países que mais consomem petróleo. A gente pode observar a questão do consumo de água média, né, per capita por metro cúbico, né, no ano de 2013, a gente pode observar também aqui, né, os Estados Unidos é um dos países que mais consome, né, ou seja, a calorias, né, consumo médio, né, per capita em calorias por dia, né, em 2013, aqui a gente observa também a questão do Canadá, os Estados Unidos, né, Alemanha, Japão, ou seja, Austrália. Então, aqui a gente observa, né, que quanto mais o país mais rico, mais está relacionado com o processo de consumo, né, nesses países. Então, a gente observa que esses países selecionados, quanto mais ricos eles são, mais eles vão consumir, né, ou seja, os produtos e vão estar relacionados também com a exploração dos recursos existentes na natureza, ou seja, quanto mais rico, mais esses países exploram os recursos naturais.
E a questão do consumismo, né? A crescente expansão do consumo, né, é uma característica marcante, né, da sociedade contemporânea, né, globalizada. A todo momento, né, assistimos ao lançamento, né, de uma infinidade de produtos e serviços destinados, né, a atender às mais diversas necessidades, né, que muitas vezes são criadas para incentivar o consumo. Na realidade, né, por um lado, todas as pessoas precisam consumir para sobreviver. Precisamos de roupas, calçados, alimentos, remédios, moradias, né, escola e hospitais são necessários à nossa subsistência. Consumir esses produtos e serviços, além de ser uma necessidade básica, né, é, sobretudo, um direito, né, que deve ser garantido a todos os cidadãos para que possam, né, viver de maneira digna. Por outro lado, as pessoas também são estimuladas, né, a consumir desnecessariamente, comprando muito além do que realmente precisam. A todo instante, né, somos bombardeados, né, por uma grande quantidade, né, de propagandas e anúncios, né, publicitários, né, por meio, né, dos comerciais, de televisão, de rádio, né, das páginas dos jornais, revistas, né, dos outdoors, do esporte, né, nas ruas, e das promoções anunciadas, né, nas vitrines das lojas. Então, aqui a gente observa que nós o consumo ele é essencial para que nós possamos ter, né, uma vida digna, né, viver de uma maneira digna. Mas nós não podemos consumir, né, de uma maneira desnecessária, sair comprando, né, tudo desnecessariamente. Por quê? Porque quanto mais aumenta o consumo, mais aumenta a produção. E aumentando o consumo e a produção, nós vamos ver que vai acarretar todos esses problemas no meio ambiente e vai gerar grandes impactos ambientais. Então, a gente tem que consumir, mas consumir de uma maneira equilibrada, né? Ou seja, consumir sem que possamos, né, acarretar problemas no meio ambiente. Aqui a gente pode observar, né, ou seja, muitas vezes, né, as estimuladas, né, por anúncio, né, a gente acaba indo em shops, né, ou seja, acaba indo em lojas, a gente observa, né, a quantidade aqui, né, nesse shopping aqui, a gente observa a quantidade de pessoas, né, que acabam indo, né, atraído, né, pelas propagandas existentes, né, ou seja, para consumir os produtos que lá estão sendo ofertados, né? Desde roupas até mesmo os alimentos, né? Que a gente vai, quando a gente vai no shopping. E a propaganda, né? E o consumismo. A grande quantidade de anúncios, né? Publicitários que observamos, né? Diariamente, tem sido, né? Um dos mais importantes instrumentos, né? De incentivo ao consumo e ao consumismo. De modo geral, o consumismo ele se caracteriza, né, pelo desejo de comprar de maneira exagerada, ou seja, pela aquisição, né, de produtos sem que haja, né, necessidade no momento. Muitas vezes, né, não estamos realmente precisando de uma roupa nova ou de um calçado, mas somos, né, estimulados a comprá-los ao vermos, né, uma propaganda, né, que anuncia promoções e desconto, né, aparentemente vantajosos. Em outras situações, né, a compra também ela é facilitada, né, pela abertura de crediários, né, que dividem, né, o pagamento em várias prestações, né? Então, nós não podemos, né, consumir, ou seja, de maneira exagerada, ou seja, comprar em exagero, né, sem estar precisando. Muitas vezes acontece isso com a gente, né? Ou seja, a gente vê uma promoção e acaba, né, comprando porque se sente, né, atraído por aquilo, né? Mas muitas vezes a gente nem está nem precisando, é mais a questão mesmo da atração, né, que as propagandas, né, exercem sobre nós. Aqui nessa imagem, né, a gente pode observar as questões, né, da propaganda, né, os alto-falantes, quando a gente vai nos grandes centros, nas cidades, a gente sempre escuta, né, ou seja, os alto-falantes, né, fazendo a propaganda, né, de seus produtos.
E a gente tem que consumir, né? Ou seja, então vamos consumir consciente, né? A gente, a gente já observou, né, que as propagandas geralmente utilizam, né, imagem de pessoas bonitas, expressando sentimento, né, de alegria e prazer ao consumir o produto anunciado, né? Então, as propagandas têm, né, como objetivo despertar, né, no consumidor o desejo, né, por determinado produto, né? Por isso, eles costumam, né, ou seja, recorrer à nossa emoção, né? Associando, né, imagens positivas aos objetos que estão divulgados, estão sendo divulgados. Sendo assim, né, o mundo é muito importante, né, que tenhamos, né, discernimento, né, no ato de observar uma propaganda e comprar algo, né, de que necessitamos. Ter discernimento significa avaliarmos uma situação com bom senso, ou seja, com clareza, para conseguir, né, tomar a atitude correta, necessária. Sabe quando, né, você acredita, né, que precisa muito de um tênis que viu em uma propaganda na televisão, corre na loja, né, para comprar e no final ele acaba sendo, né, deixado de lado, né? As propagandas sempre vão tentar criar em nós, né, a necessidade, né, de adquirir um produto. É importante, né, que essa consciência oriente, né, nossos hábitos de consumo. Avaliar uma propaganda com discernimento é refletir sobre suas mensagens, né? E decidir se realmente necessitamos consumir o produto, né, alvo do anúncio, quando fazemos, né, isso, nos tornamos, ou seja, consumidores críticos e conscientes, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Ou seja, consumir conscientemente. E aqui a gente vai observar, né, a questão, as atitudes, né, do consumidor consciente, né, para que possamos atuar como consumidores críticos e conscientes. Todas as vezes, né, que compramos um produto, né, adquirimos um serviço, né, devemos adotar algumas atitudes importantes, né, aqui a gente vai observar algumas delas, né, estar atento, né, à composição, né, dos alimentos, para ter, né, uma alimentação saudável, né, observe, por exemplo, se o alimento contém conservantes, corantes e aditivos, né, essas informações podem ser encontradas, né, na embalagem de cada produto, né, que a gente compra para consumir, né? Aqui, por exemplo, nessa imagem aqui a gente pode observar, né, a laranja, né, como uma forma, né, de a gente entender a importância, né, dessa alimentação saudável. Aqui nessa outra imagem nós vamos observar que a maçã. Então aqui, né, está consciente, né, os motivos, né, que impulsionam a compra. Para isso, né, analise se os produtos adquiridos foram escolhidos, né, por necessidade, desejo ou publicidade, né? Ou seja, às vezes o valor unitário do produto é o mesmo que a da suposta, né, promoção. Então aqui a gente tem que ter essa observação, né, do produto, né, que a gente está comprando. E demonstrar, né, que existe relação entre, né, o que se compra e o que se consome, né? Adotar postura crítica com relação a produtos, né, que possa contaminar o meio ambiente. Para isso, né, dê preferência ao uso, né, de produtos que não prejudiquem, né, a natureza, com um excesso, né, de embalagem, né? Então, as marcas apresentadas, né, gente, são utilizadas para fins, né, estritamente didáticos, né? Portanto, não representam, né, divulgação de qualquer tipo, né, de produto ou empresa, né? Então, aqui a gente observa essas questões dos produtos, né, que estão sendo, que a gente compra, né, seja para que a gente possa ter essa alimentação saudável. E adotar atitude crítica, né, diante, né, da publicidade, analisamos, né, as vantagens e a desvantagem de adquirir o produto, né, anunciado. Para isso, né, avalie se a propaganda é enganosa e fique atento, né, à data de validade do produto. Às vezes, né, os estabelecimentos diminuem o preço de produtos que estão perto, né,
vencimento. Isso acontece muito, ou seja, muitos produtos já são colocados com preços mais baixos quando eles estão já em fim de vencer, ou seja, quando não estão não estão, principalmente frutas, né, verduras, quando muitas vezes eles não estão já com a aparência legal, né, ou seja, já estão velhos. E é interessante, né, que a gente amplie nessas fronteiras, né, dessa pegada ecológica. A revisão, né, dos nossos hábitos de consumo é cada vez mais urgente, né, ou seja, os problemas ambientais enfrentados atualmente indicam, né, que já sofremos, né, as consequências desse modo de vida baseado no consumo desenfreado. Como forma de de quantificar o consumo humano e relacioná-lo, né, aos recursos naturais da Terra. Os pesquisadores, né, canadenses, William Rees e Martins, né, criaram em 1990, né, o termo pegada ecológica. De modo, né, resumido, esse conceito indica, né, quantos hectares, né, produtivos na superfície terrestre seriam necessários, né, para recompor os recursos gastos, né, por um indivíduo consciente seu padrão, né, de consumo. A gente pode observar aqui embaixo, né, o esquema, né, que se era, né, qual era, né, o tamanho em média, né, da pegada ecológica da humanidade, dos habitantes, né, de alguns países, né, do mundo no ano de 2014, né? Confira, né, aqui, né, nessas atitudes, né, como podemos tornar para diminuí-lo, né? Ou seja, aqui a gente pode observar a pegada ecológica ideal, né? 1,8 hectare, né? E a pegada da humanidade fica em 2,7 hectares, né? E a pegada, né, de um estadunidense, né, ou seja, em 8,4 hectares, e a pegada de um brasileiro, 3,1 hectare. E a pegada, né, de um serra-leonense, né, fica de 1,2 hectare. Então, a gente observa que a pegada ecológica, a gente observa que a pegada ecológica da humanidade está acima, né, da pegada ecológica ideal. Nós vamos observar que os Estados Unidos, que é o país mais consumista do mundo, está com uma pegada ecológica bem acima do ideal, ou seja, com 8,4 hectares, né? E a pegada do Brasil, né? Ou seja, de um brasileiro é de 3,1 hectares, né? Ou seja, a gente vai observar aqui Serra Leoa, né? Que é um país pobre, né? Ou seja, que a pegada dele, devido às condições sociais, econômicas desse país, a pegada ecológica dele, né? Vai ficar abaixo, né? Da pegada ecológica ideal. Mas, em contrapartida, a grande parte dos países mais ricos do mundo e os países subdesenvolvidos do mundo, eles têm, né, uma pegada ecológica bem acima do ideal, ou seja, que está consumindo mais do que o nosso planeta pode suprir para nós. E aqui, né, ou seja, como reduzir, né, a pegada ecológica, né, ou seja, a questão da água e energia, né, praticar o consumo consciente, o lixo, né, a reciclagem do lixo, né, reduzir a produção, né, e reciclar esse lixo, a cidadania consciente, né, ou seja, adotar hábitos ambientalmente responsáveis, né, como em vez de pegar ônibus ou ir de carro a um determinado local, ir de bicicleta, ou até mesmo a pé, né, ou seja, que vai gerar, ou seja, menos impactos no meio ambiente. E, atualmente, né, a humanidade ela tem consumido 30% a mais dos recursos naturais do que a Terra, né, pode oferecer. Se os padrões de consumo continuarem crescendo, em 2030, né, a demanda atingirá os 100%, né, e então precisamos de 2 planetas, né, para sustentar o mundo, né, o que não é possível. Então, é possível, né, diminuir a pegada ecológica, mais do que uma possibilidade,
reduzir os padrões de consumo é uma necessidade, né? Ou seja, para isso é preciso, né, que haja a conscientização e o engajamento, né, das pessoas, dos governos e das empresas. Então, aqui é um alerta, né, que é feito, que se a população, a humanidade continuar consumindo do jeito que vem consumindo, ou seja, o nosso planeta, ele não vai aguentar por muito mais tempo, né? Ou seja, o nosso planeta ele pode esgotar, ou seja, faltar suprimentos, né, alimento para a população, ou seja, hoje nós estamos com mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e todas essas pessoas elas precisam, né, tirar seu alimento do planeta Terra, né, onde nós moramos. Então, se nós continuarmos com esse, né, consumismo exagerado, a Terra, né, o nosso planeta Terra, ele pode, né, ou seja, parar, né, ou seja, e com isso, né, a humanidade é que será a maior prejudicada. Então, é necessário, né, que a gente evite, né, a questão de hábitos, né, consumista, né, ou seja, comprar realmente quando tiver necessidade, né, ou seja, não comprar simplesmente por comprar, ou seja, por ver, achar bonito, achar que o preço está baixo e comprar, mas comprar aquilo que realmente necessitamos, né? E também, né, a gente pode também fazer, né, com que os nossos governantes também invistam, né, mais em questões de energia limpa, né, que são energias renováveis, né, ou seja, que nosso planeta produz, né, como a questão solar, a questão eólica, né, do vento, que prejudica, né, menos o meio ambiente, né? Não é que ela não vai prejudicar, mas prejudica menos, né? Tem impacto menores no meio ambiente, ou seja, tem menos poluição já que as energias utilizadas não renováveis, né? Como o carvão mineral e o petróleo. Então, a gente tem que estar atento, né? O que nós consumimos, que pode chegar um dia que nosso planeta não tenha mais, né, sustentabilidade para suprir as nossas necessidades. Então, galera do 9º ano, essa foi mais uma aula. Até a próxima, viu?